Voltamos com o programa Vida Saudável, que hoje está falando sobre asma, prevenção e os tratamentos dessa doença, que atinge aí milhares de brasileiros aqui no nosso país. A gente continua conversando aqui com o Dr. Luiz. Agora eu quero saber do senhor, doutor, quais são os principais fatores de risco para a asma? Em casa, por exemplo, no trabalho, no nosso dia a dia. É assim mesmo, doutor? Em qualquer ambiente que você esteja, que existem agravantes externos, podem ser desencadeantes da asma. Os principais fatores são a poluição ambiental, né? Se você tem substâncias que vão produzir a irritação ou desencadear a irritação, esses são os agravantes. A poeira doméstica é um agravante, porque na poeira doméstica não só tem partículas físicas, mas tem pequenos bichinhos que nós não enxergamos, os ácaros, e tem outros que não são praticamente bichos, os fungos, que a gente são pequenas, tipo plantinhas, que estão lá, microscópicas, que elas são desencadeadores. Além disso, nós temos as substâncias que estão no nosso dia a dia, seja às vezes perfume que nós utilizamos, seja tinta que se utiliza para pinturas de maneira geral, seja os inseticidas que a gente está utilizando, ou às vezes até para fazer limpeza, ou seja, substâncias como sabonetes, os higienizadores de ambientes, eles também são desencadeantes das crises asmáticas. Então, a grande preocupação nossa é exatamente com esses maiores fatores. Outros fatores é a variação climática rápida, ou seja, eu estou em um ambiente muito quente, vou para um ambiente frio ou vice-versa. Essa variação abrupta faz com que haja um processo desencadeador. E há aquelas situações que são inerentes ao corpo, ou seja, situações onde tem extremo estresse, que pode ser uma grande alegria ou às vezes uma grande tristeza, podem, alguns pacientes, desencadear crises asmáticas. Doutor, e quais são as dicas que o senhor tem para quem está em casa assistindo a gente em relação, por exemplo, à nossa casa, que é o lugar que a gente mais fica por muito tempo, né? O que a gente deve fazer, então? A primeira preocupação, se a gente imaginar dentro do ambiente doméstico, é o quarto. Todos nós dormimos de 6 a 8 horas por dia, então aí dá de 1/3 a 1/4 do dia ficando num só ambiente. Então, esse seria o principal lugar a se preocupar. Primeiro, deixar uma boa aeração. Se você deixa um quarto que não fica fechado, então só a questão da ventilação já diminui a possibilidade de acúmulos desses bichinhos, como os ácaros e os fungos. Doutor, só lhe interrompendo, tem muita gente que não quer abrir, por exemplo, as janelas do apartamento da casa com medo da poeira, né? Para não entrar poeira, né? Da rua. Então isso é errado. A gente tem que deixar... porque, veja bem, você precisa também tirar, porque não adianta você não deixar entrar poeira da rua, mas se há o acúmulo, porque esses bichinhos eles se acumulam por conta dos detritos que caem do nosso corpo. Nosso corpo está o tempo todo perdendo, a pele está caindo, o cabelo da gente, os pelos do corpo estão caindo, e esses bichinhos vivem exatamente desses detritos. Então, não é a poeira da rua em si, mas essa poeira doméstica que a gente fala, um dos maiores agravantes. Agora, se você pode deixar aerar e depois você faz a limpeza. O ideal também, geralmente, limpeza no quarto, nesses pacientes que têm a possibilidade de crise asmática, é limpar com panos úmidos para evitar que essa poeira seja movimentada, né, e ela fique em dispersão no ar. Então faz com pano úmido e evitar também lugares que sejam acantonamentos de poeira. Então você evita lugares que tenham muito estruturas acumuladas, então deixar uma coisa mais clean, ou seja, um quarto que seja mais fácil passar as vassouras, a limpar em termos das superfícies que não sejam tão porosas e que você não tenha tanto acúmulo, como cortinas, tapetes, e se tiver, que eles sejam laváveis, que você possa tirar e lavá-los também. E renovados também, né, doutor? Sim. O senhor falando em quarto e na vassoura, por exemplo, a vassoura de palha, ela faz mal? Faz duplamente, porque primeiro que ela ela não retira a poeira de uma forma uniforme, ela faz um convulsionamento, ela faz um revolucionamento da poeira no ar. Segundo que a própria palha, ela cai e ela é um material orgânico, o que faz com que possa haver pequenas quedas dela e ela acumular nela mesmo, em alguns cantinhos, também a presença de fungos, não os ácaros, mas os fungos sim. O aspirador seria a melhor solução? Sim, se pudesse utilizar em contrapartida, seria o aspirador. Mas pode-se utilizar vassouras recobertas com pano úmido e você também tem um efeito, né, também aprazível. Doutor, e a coxa da cama, com quanto tempo a gente deve trocar? O ideal da coxa da cama é que você possa tirar a cada semana. Você não pode, ou se você não vai lavá-la, mas pelo menos uma vez por semana, você tirar, fazer a retirada da poeira, através de bater essa coxa da cama, deixar ela pegar um pouco de sol, porque isso diminui esses animais, e você ter, de preferência, lavá-las pelo menos uma vez, né, a cada 15 dias. Ok, então, doutor. A gente vai dar aqui uma pausa na nossa conversa.